Olá, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre algo que pode transformar profundamente o modo como você enxerga as suas emoções. Nós vamos falar sobre o poder simbólico dos contos. Você vai descobrir como que as histórias podem ser muito mais do que entretenimentos e como que elas podem ser ferramentas para acessar partes profundas do nosso inconsciente. E como que ela pode nomear também dores ocultas e abrir espaços para mudanças reais. Eu sou Fabiana Lima, eu sou psicóloga e pedagoga, eu sou especialista em contoterapia e eu tenho 25 anos de experiência entre saúde e educação e ajudo mulheres a lidar com exaustão emocional e se priorizar sem culpa. E o tema da aula de hoje é o poder terapêutico dos contos como espelho simbólico das nossas dores. Os contos, eles surgiram na tradição oral, antes mesmo dos livros, porque eles eram histórias contadas entre adultos para expressar experiências humanas universais, que tinham muito a ver com medos, com perdas, com esperanças e abandono. E tem uma pesquisadora, psicanalista, chamada Clarissa Pinkola Estés, que diz que os contos de fadas, eles são uma forma de psicologia arcaica, transmitida por meio de símbolos e metáforas. E é aí que eu quero junto lembrar com vocês que quem foi o nosso mais famoso contador de histórias e que geralmente falava por metáforas e parábolas. Lá em Mateus 4, no versículo 34, tem escrito assim: não lhes falava nada a não ser em parábolas. Já sabem de quem estou falando? Exatamente, é sobre Jesus. Já usava esses símbolos e as metáforas para transmitir ensinamentos. Então vocês percebem o quão antigo é essa forma de aprender sobre as nossas dores e pensar sobre a nossa vida? Pois bem, e você sabia que muitos dos contos de fadas mais antigos eram narrativas orais, criadas e recriadas de geração em geração? Falava também de temas sombrios como abandono, violência, fome, morte. Mas com o tempo ocorreu a formalização desses contos por autores como Charles Perrault no século XVII e posteriormente com os irmãos Grimm no século XVIII. Essas histórias elas foram registradas de um jeitinho mais suave, adaptada mais para valores morais e para um público mais jovem. Um dos maiores estudiosos que tem falado sobre isso diz que o conto de fadas ele foi usado para domesticar, educar e muitas vezes controlar as crianças. Mas a sua essência simbólica ultrapassou gerações e permaneceu relevante também para adultos. E é o que nós percebemos, que com o avanço da tecnologia, especialmente com o cinema e com a Disney, essas narrativas elas passaram a ser romantizadas, com finais felizes. Mas o núcleo simbólico que fala dos nossos medos, dos nossos desejos, dos nossos conflitos, permanece ali intocado. E nesse sentido, eu queria te contar uma curiosidade. Você sabia que as primeiras versões da Branca de Neve, ela é colocada no caixão de vidro e ao ser carregada na carroça com a ajuda dos 7 anões, ela passa em cima de um buraco devido a um solavanco é que a Branca de Neve espelha a maçã envenenada, que ela estava ali engasgada. E aí ela volta a respirar. Então, sabendo disso, a gente percebe que não foi com um príncipe ou com um beijo de amor que ela foi salva. E nesse caso, se nós estivéssemos numa sessão de contoterapia, olharíamos para isso como uma cena de um jeito bem simbólico. Eu perguntaria para você, o que te mantém, o que você mantém que te envenena e o que está entalado hoje na sua garganta? O que você gostaria de expressar, mas que está entalado hoje? Você sente que espera que algo ou alguém venha te salvar? Você vê que as histórias elas fascinam crianças e adultos ao longo do tempo. E é esse fascínio pelas histórias que está na nossa própria estrutura psicológica e cultural. Porque é pela narrativa que os seres humanos organizam as suas experiências e dão sentido ao mundo. O cérebro humano é programado para aprender por meio de histórias. Elas ativam áreas cerebrais relacionadas à emoção, à empatia e à construção de sentido. Além disso, as histórias elas permitem projetar os nossos sentimentos e conflitos em personagens, tornando ainda mais seguro o acessar das emoções difíceis. O Jung, em 1964, no seu livro O Homem e seus Símbolos, já dizia que os contos de fadas
são expressões arquetípicas do inconsciente coletivo e por isso que ressoam tão profundamente. Em que momento os contos deixam de ser apenas entretenimentos e passam a ser ferramenta terapêutica? Quando nós nos reconhecemos nas histórias. A doutora Clarissa Pinkola Estes, ela diz que as histórias, elas são remédios, elas têm um poder de curar, de nos fazer crescer e de nos transformar. Na psicologia, Bruno Bettler, ele escreveu o clássico A Psicanálise dos Contos de Fadas, que é um livro de 76, e ele defendeu que os contos auxiliam crianças e adultos a lidar com conflitos internos, a nomear emoções e a encontrar situações simbólicas para os seus dilemas. Os contos, então, ao serem utilizados em contextos terapêuticos, eles funcionam como espelhos simbólicos. Eles oferecem mapas para o mundo interior. Ele permite que os sentimentos não ditos eles sejam reconhecidos, nomes sejam dados às dores e caminhos de superação sejam vislumbrados. Eu quero que vocês entendam também o porquê acessar emoções e memórias através das histórias é mais fácil do que confrontá-las diretamente. Você sabe quando a gente tenta encarar uma dor de frente e parece que trava tudo? Pois é, as histórias elas funcionam como um atalho emocional. Quando você escuta uma história, você não se sente atacado, nem pressionado. Você só acompanha, só vai ouvindo e nessa escuta as suas emoções vão aparecendo de forma mais leve, mais segura. É como se você estivesse olhando para si mesmo, mas sem aquele peso de ter que falar do que você sente. É isso que acontece, porque com as histórias, as defesas inconscientes, elas não atuam tanto. Nós nos defendemos porque achamos de imediato que as histórias não são sobre nós e por isso não precisamos nos defender. Então as histórias, resumindo, elas driblam isso, porque você não está sendo confrontado diretamente. Você baixa a guarda e quando você vê, já se conectou com algo mais profundo. É quase como se a história entrasse pela porta dos fundos da mente, entende? E você sabe o que muda quando você se reconhece uma personagem ou situação simbólica? Acontece algo muito poderoso, porque você percebe que você não está sozinho. E mais do que isso, você consegue enxergar a sua própria história de fora de uma outra perspectiva. E isso traz clareza. Às vezes você entende algo em minutos que levaria anos para você perceber sozinho. É como se a história te desse um espelho limpo, não embaçado, e de uma forma gentil. E por que nomear o que sente já é um passo de cura? Tem uma coisa simples, mas muito profunda. Quando você consegue colocar em palavras o que está sentindo, aquilo deixa de ser um caos interno, porque ganha forma, fica muito mais compreensível. E tudo que a gente entende melhor, a gente consegue lidar melhor. Porque nomear uma emoção é como acender uma luz num quarto escuro. Não dá para você lutar, por exemplo, com algo que você não vê, ou não sabe o que é, ou onde está, ou por que veio. E de que forma os desfechos, os contos, abrem novas possibilidades e caminho? Os finais das histórias não são só finais, eles mostram caminhos, possibilidades. Quando você vê um personagem superando algo, fazendo escolhas diferentes, a sua mente entende que aquilo também é possível para você. Mesmo que ainda pareça distante, a história planta uma ideia nova. E às vezes era o que faltava para você começar uma mudança. Agora, de um outro ponto de vista simbólico, sobre a mesma história da Branca de Neve. Porque não é sobre dormir, é sobre alguém que está engasgada com algo que nunca conseguiu expressar. E mesmo assim continua funcionando. Imagina isso. Dá para perceber um potencial imenso para essa geração de exaustão? Porque muitas vezes a gente faz isso na vida, engole emoções, se cala e ainda fica esperando que alguém de fora venha resolver, como um príncipe salvador. É assim que há mulheres que passam uma vida inteira esperando para ser vista, produzindo uma forma inconsciente de situações reais de adoecimento, problemas financeiros, dependências emocionais, se sentindo incompleta à espera de um príncipe que venha salvá-las. Mas como nós já sabemos, nas versões antigas do conto, ela não é salva por um beijo. É o movimento da vida que faz o que estava preso sair. Isso muda tudo. Não é sobre ser salva.
é sobre se despertar. A Branca de Neve não estava dormindo, ela estava engasgada. A gente faz isso o tempo todo, engole emoções e espera ser salva. Mas não é um príncipe que resolve, é um movimento que faz você despertar. Talvez você esteja pensando, mas isso é coisa de criança? Não funciona para mim. Minha vida é muito mais real do que essas histórias. Eu entendo quando você pensa isso, porque muitas de nós fomos ensinadas a acreditar que só o racional importa. Hoje, dentro da neurociência, já se sabe que o nosso cérebro responde profundamente a narrativas. As histórias, elas não são só entretenimentos, elas ativam emoções, memórias e experiências internas. E tem mais, quando você projeta os seus sentimentos em um personagem, você consegue acessar coisas que talvez diretamente você evitaria. Mas você faz isso sem se sentir ameaçada, porque o inconsciente ele não funciona na lógica, ele funciona por símbolos e histórias são exatamente essa linguagem. Agora deixa eu te contar algo. Existe uma outra história muito conhecida, chamada Terno de Zabó. O terno de Zabó é um alfaiate que fez um terno, mas o terno não servia direito no cliente. E ao invés de ajustar o terno, ele começou a orientar e a convencer o cliente a se ajustar para caber no terno. Então ele falava, levanta um ombro um pouco aqui, entorta ali, anda assim. E o cliente foi fazendo isso, ele foi se moldando. Até que ele saiu na rua com o terno já comprado, todo torto, todo adaptado para caber naquele terno. E duas pessoas que estavam na praça reagiram de formas distintas. Um olhou e disse, meu Deus, olha o que esse homem está fazendo com o corpo dele para caber nesse terno. E o outro disse, nossa, mas que terno elegante. Percebe? Às vezes a gente se adapta tanto, se ajusta tanto, se entorta tanto para caber em padrões de relações e de expectativas que por fora pode até parecer que está tudo bonito, mas por dentro está super desconfortável, está forçado, não está natural. E quando você escuta uma história assim, talvez você não se sinta confrontada, mas alguma parte sua reconhece isso. E é aí que começa a mudança. Bom, se a gente for pensar na forma errada de lidar com a exaustão emocional e tentar uma mudança, que não é por meio dos contos, seria buscar soluções rápidas, racionais, ignorando sentimentos, reprimir emoções sem nomear, menosprezar histórias dizendo que são bobagens sem fundamentação e valor cientificamente comprovado. Mas qual seria o jeito certo de lidar com a sua exaustão e também a entender que os contos podem ser um caminho? É permitir-se reconhecer a si mesma através das histórias e refletir: que personagem me representa hoje nessa história? Qual situação ecoa diretamente na minha vida? O jeito certo também seria usar o conto como ponto de partida para nomear e entender as suas emoções. E aqui eu tenho um pequeno passo imediato para você. Escolha um conto que sempre te tocou e se pergunte: o que isso diz sobre você? E recapitulando, então hoje você ouviu que os contos vão muito além de histórias infantis. Eles são espelhos simbólicos que ajudam você a acessar emoções, reconhecer padrões e abrir caminhos de transformação. E às vezes tudo começa com algo simples: se permitir se ver em uma história, sem julgamento. Porque no fundo não é só uma história, é sobre o que ela desperta em você, é sobre aquilo que você talvez vinha engolindo, silenciando ou esperando que alguém resolvesse. E eu te desejo que a partir de hoje você consiga começar a olhar com mais consciência e mais carinho para você mesma. E se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreva no canal, curte esse vídeo ou salve para revisitar quando você sentir que precisa reconectar com você mesma. E me diga, porque eu quero muito te ouvir. Você já se reconheceu em alguma história ou conto? Se sim, o que isso mostrou sobre você? Me conta aqui nos comentários.